E aí, pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer alguns componentes do React Native, alguns que são bem úteis e às vezes nem conhecemos. E para começar essa jornada, eu vou começar trazendo o Refresh Control, que ele é para simplesmente atualizar nossas listas, seja ela Scroll View, Flat List e Section List. Ele também é conhecido como Pull to Refresh, ou então Push para atualizar. Como a gente tem aqui no exemplo ao lado, eu já deixei esse exemplo pronto para a gente fazer. E aí a gente vai puxar e vai atualizar a nossa lista. Para começar, vamos adicionar o nosso Refresh Control na nossa Scroll View. Então, como eu falei, você pode adicionar na Scroll View, na Flat List ou até mesmo na Section List. Você pode ver aqui em cima, Flat List e a Section List. Todas elas recebem a propriedade. Então, se você pegar aqui e olhar, a gente vai ter aqui Flat List e a gente vai ter o Refresh Control. No caso aqui do Flatlist, você pode passar também diretamente para ele as propriedades de Refresh e de Control, que ele já vai gerenciar para você automaticamente. Na Section List, a gente também tem a mesma propriedade. Então, é bem simples fazê-la. E agora a gente vai começar pela Scroll View. Vou remover essas importações. Eu vou começar adicionando a função. Então, await igual time. Basicamente é só para que a gente possa aguardar a troca, simulando como se você estivesse fazendo a requisição de uma lista numa API. Agora que a gente já tem isso, eu vou começar a adicionar aqui na nossa Scroll View, eu vou passar para ela o nosso Refresh Control, e aí você consegue usar diretamente do React Native o Refresh Control. Então você vê que tem a exportação aí, e que ele importou diretamente lá do React Native. Se você olhar aqui, você vai ver algumas propriedades. Então, a primeira é se está fazendo refresh. Então, vamos começar colocando como true. E você pode ver que ele já apareceu na tela. E também, você vai ter uma propriedade que é o onRefresh. E aí, no caso, ela é uma função de callback que você vai saber quando foi dado o refresh. Então, se passar de um certo limite, você vai conseguir saber. Então, vamos ter que colocar um alert. Tem que importar, na verdade, aqui. Alert do React Native, alert, colocar qualquer coisa e refresh. Então eu vou tirar o true daqui, colocar false, vou terminar de escrever o nome refresh. E aqui, quando a gente puxar, ele automaticamente vai aparecer para a gente um alerta, indicando que o usuário acabou de puxar a nossa lista. Então aqui, você vê que a gente está usando o refresh, e você pode passar true ou false. E para isso, eu vou criar uma const, que vai ser o nosso estado, que vai ser o use state, e a gente vai colocar se está true ou se está false. Eu vou começar com false, e vou colocar esse nome como refreshing, e um set refreshing. E aqui, a gente vai passar esse refreshing diretamente na nossa propriedade do refresh control. E agora, para a nossa função de onRefresh, eu vou criar ela como um callback. Então, vou criar um const onRefresh, vai ser igual um use callback. E aqui vamos definir algumas coisas. Então, a primeira coisa que eu quero que aconteça quando for puxado é colocar que a gente está fazendo refresh. Então, eu vou colocar um set refresh true. Depois disso, eu vou aguardar com a wait o nosso wait. E a gente vai aguardar, vou colocar aqui 2 segundos. Para a gente aguardar uma função, a gente precisa colocar que ela é assíncrona. Então, async. Agora sim ele vai conseguir aguardar. E depois disso, eu quero colocar de volta o refresh como false. Então aqui a gente vai conseguir fazer meio que um refresh da página, digamos. Então eu vou colocar essa função no refresh. Então agora devemos ser nosso comportamento desejado. Então aqui, opa, foi bem rápido. Acabei esquecendo, mas aqui no caso a gente tem o timeout é milissegundos. Então eu vou multiplicar isso por 1000 para a gente ter a quantidade de segundos desejada. Então agora sim, ele vai 1, 2 segundos e ele some. Então a gente já tem basicamente o nosso refresh control. E aí a gente consegue agora usar isso para qualquer coisa. Aqui eu simulei como se estivesse buscando de uma API. Para que isso fique mais claro, eu deixei um componente pronto, que seria o nosso card. E aqui eu vou ter o card, vai ter um estilo básico ali, ele vai receber uma cor
e um item para a gente saber qual o item da lista que a gente está manipulando. Então aqui já está pronto, eu quiser até copiar aí, para você ter esse exemplo. E aqui, o que eu vou fazer é no nosso scroll view, a gente vai inserir alguns elementos para ficar mais visual. Então, vou adicionar aqui array vou colocar 20 para ficar bem claro. Ponto fill. A gente vai querer preencher os 20 de 1 a 20. Ponto map. A gente vai ter o nosso. Vou colocar como item. Então, eu não quero saber o item e só o index. E aqui eu vou retornar um cart. Então, eu vou importar lá do meu componente. Ele vai ter um aqui, para a gente diferenciar do React. Então, eu vou colocar como index. E aqui também vamos ter que passar algumas propriedades. Então, item. Também vou colocar o index, apenas para ele colocar ali para a gente qual é o item. E também vamos passar uma cor. Essa cor eu vou passar por estado, mas vou colocar aqui apenas para não dar erro, igual já está dando ali. Então aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 itens. 20 na verdade aqui. E quando a gente faz o refresh, fica bem mais visível, sim, geralmente é esse comportamento que a gente tem quando tem uma aplicação real. E a cor, eu vou criar um estado para a gente usar essa cor. Então eu vou chamar de color. E aqui eu vou usar uma importação, um pacote na verdade, que eu já deixei baixado aqui, que é o handle color. Então, eu vou importar ele aqui também. Então, import handle color from handle color. E aqui eu vou criar uma cor aleatória para a gente iniciar. Eu coloquei colors, não precisa do ads. Vou colocar só color. E aqui eu vou passar no lugar desse black. Ele já colocou bem amarelo. Então, eu consigo colocar algumas propriedades aqui. Então, eu vou colocar aqui a luminosidade. Eu quero ela para dark. E ele sempre preenche com uma cor mais escura. E agora, além de quando a gente fizer o refresh, eu quero trocar essa cor. Então, eu vou fazer esse mesmo set state. Então, vou fazer set color, passando a nova cor com essa luminosidade. Eu vou colocar aqui. E agora, quando a gente fizer o refresh dos itens, ele vai mudar automaticamente a cor para a gente. Isso é mais para ficar um pouco visível do que a gente está fazendo e ter essa noção da troca de cores. No nosso caso, a gente ia renderizar novos itens. Se fosse no caso de um post, alguma coisa desse tipo, então você iria carregar novos posts. Então é bem legal, é bem simples e você vai usar isso em várias aplicações. Você geralmente vai ter que fazer um refresh de sua lista, seja de posts, seja de mensagens. Então é uma funcionalidade bem útil e eu queria trazer esse componente que já está implementado para você. E você consegue também adicionar mais algumas coisas. A gente pode vir aqui e a gente vai ver algumas opções. Ele tem uma diferença entre o Android e o iOS, então cada um você vai trabalhar de uma forma. Por exemplo, se eu buscar colors no Android, ele vai pedir um array de cores. Então, deixa eu me colocar aqui. E aqui você vai passar, por exemplo, red, blue, e entre outros. Mas isso só vai ter efeito, como eu estou dizendo, no Android. Aqui a gente não vai ter nenhum efeito, mas no iOS você consegue usar a propriedade tint color e aí você consegue passar a cor que você quiser. Então aqui eu vou passar um red e aqui você vê o red ali. Vou colocar black para ficar bem visível. E o black. Você também consegue no iOS colocar um título abaixo do nosso load. Então eu vou colocar um nome load para indicar que a gente está carregando, ou até pode ser um refresh. E aí você vai ver que ele vai colocar o nome ali, refresh, para você saber o que está acontecendo nessa ação. No Android você também consegue passar a propriedade de size. Então aí você consegue modificar o tamanho, que eu poderia passar 20. Só que como eu estou no iOS, você não vai ver a diferença. Mas se você estiver usando o Android, você teste aí e comente aqui embaixo, realmente funcionou. E é isso, eu espero que você tenha gostado de conhecer esse componente. Comenta aqui embaixo se você já conhecia, se não, também comenta e pede outros que você gostaria de saber como funcionam. E também já aproveita e se inscreve no canal, ativa a notificação para não perder os próximos vídeos. E também a gente tem um recadinho que é para você tirar suas dúvidas, trocar uma ideia com a gente da Estima, que é você entrar lá no canal do Discord chamado Estima Hub, que a gente vai ter a possibilidade de conversar diretamente com você, tirar dúvidas, dar algum insight de alguma coisa. Então, já entra agora lá no canal, que a gente consegue te ajudar por lá também.
Para o vídeo de hoje é isso, e eu te espero no próximo Drops Mobile.